E beleza? Por acaso você sabe comparar fração? Não? Então vem comigo que eu vou te ajudar. Seja bem-vindo ao canal do Pior Matemática, aqui eu vou falar para o professor Marcelo Pinheiro, professor de Física e Matemática, também em Neuroeducação, e hoje vou te ajudar a entender como fazer a comparação de frações de três maneiras diferentes, beleza? Antes de mais nada, quero te pedir para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, e agora sim, bora pro vídeo de hoje. Então, pessoal, vamos trabalhar com comparação de frações, mas antes disso eu preciso, que vocês compreendam aqui o que significa o conceito de frações equivalentes, tá? Por exemplo, olha esse primeiro caso que temos aqui. Eu tenho essa primeira bolinha. Qual é a fração que representa essa bolinha? Fácil. 1/2, né? Dividir aqui minha circunferência em duas partes, tem uma parte pintada, então é 1/2. Nessa segunda bolinha, né? Então aqui é a primeira, que é a segunda. Qual que é a fração que representa a segunda bolinha? Perceba, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dividi em 6 partes. Dessas eu pintei 3, ok? Na minha terceira bolinha, eu dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dividi em 8 partes e pintei 4 dessas partes. E aqui na nossa quarta bolinha, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, dividi em 10 partes. E dessas 10 eu pintei 5. Perceba que eu tenho três frações com valores diferentes, porém, elas representam a mesma quantidade da bolinha. Essa aqui representa a metade, né? Essa aqui também representa a metade, essa aqui também representa a metade, e essa aqui também representa a metade da bolinha. Então, eu tenho 4 frações em que eu posso dizer que elas são iguais, ou seja, que elas são equivalentes. Isso são frações equivalentes, frações que representam a mesma quantidade, ok? Beleza? Bom, qual que é o nosso objetivo aqui então agora? Nosso objetivo para comparar frações, uma das possibilidades, uma das modalidades, é você encontrar frações equivalentes, porém com o mesmo denominador, tá? E como que eu faço isso? Antes, olha só, quando eu falo de encontrar frações equivalentes, eu tenho dois tipos de frações que eu posso encontrar. Uma fração maior da que eu possuo ou uma fração menor daquela que eu possuo, tá? Quando eu quero encontrar uma fração maior daquela que eu possuo, eu trabalho com a ideia de multiplicação. E quando eu quero encontrar uma fração menor daquela que eu possuo, eu trabalho com a ideia de divisão, ok? Deixa eu só trocar a cor aqui para não ficar muito parecido, tá? Então, eu trabalho com a ideia da divisão. Como assim, professor, multiplicar ou dividir? Eu vou multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor que eu tenho de interesse ou que eu preciso. Nesse caso, se eu quero achar uma fração maior que 5/10, por exemplo, vamos supor que eu quero achar uma fração que é o triplo disso, então eu vou multiplicar ambos por 3, ok? Então fica lá, ó, 5 vezes 3, 15, 10 vezes 3, 30. Essa é uma fração, então, equivalente a 5/10. Se eu quero outra fração maior, eu posso multiplicar esses caras aqui por 2, por exemplo. Então, seria 15 vezes 2, 30, ok? E 30 vezes 2, 60. Então, quando eu quero achar uma fração maior daquela que eu possuo, eu uso a multiplicação. Como aqui também, eu posso pegar esse cara aqui embaixo, ó, e multiplicar por 4, ok? Eu teria, então, 40/32. Pronto, essa é uma fração equivalente àquela que eu possuía. Agora, se eu quero encontrar uma fração menor daquela que eu possuo, eu uso a ideia de divisão. Eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Sempre pelo mesmo valor, galera. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. O que eu faço em cima, obrigatoriamente também faço embaixo, tá? Então, por exemplo, ó, aqui eu posso dividir os 2 por 2, certo? 4 divididos por 2 fica 2. 8 divididos por 2 fica 4. Pronto, achei uma fração equivalente. Mas nesse caso, eu posso dividir mais ainda? Posso. Então eu vou dividir aqui por 2 e aqui por 2 de novo, tá? Então eu vou dividir aqui, ó, 2 por 2 fica 1, 4 por 2 fica 2. Pronto, essa é uma fração equivalente a 2/4, que é uma fração equivalente a 4/8, tá? Perceba uma coisa, eu dividi 2 vezes por 2, né? Mas eu poderia aqui no início dividir direto por 4, que eu teria a mesma resposta no final, tá? Esse método, galera, tem um nome, tá? Esse método aqui chama-se
simplificação, tá? Então, simplificar uma fração nada mais é do que você trabalhar com frações equivalentes menores que aquela que você possui. E essa fração aqui que não dá mais para dividir, chama-se fração irredutível, que é a fração mais simplificada possível. Agora que eu vi que cortou ali a palavra irredutível, deixa eu escrever mais para o lado então, ó. Irredutível. Beleza. Então é a fração mais simplificada possível que nós temos, tá? Então essa é a ideia de trabalhar com frações equivalentes, maiores ou menores, tá? Vamos ver mais um exemplo? Olha esse cara aqui, ó. 120 divididos por 168. Bom, vou começar aqui dividindo por 2, né? Já que os dois são pares, para mim é mais fácil dividir ambos por 2. Ficaria 60 sobre 168 divididos por 2, 84, ok? Bom, dá para dividir por 2 ainda, vou fazer isso, já que os dois são pares. Então ficaria 30 sobre 42. 30 e 42, eu já sei que eles são múltiplos de um número em específico, que é o número 6, né? Então dá para dividir os dois por 6. 30 divididos por 6, 5. 42 por 6, 7. E aqui não dá para simplificar mais. Então essa é a minha fração, 5 sétimos. Beleza? Deu para entender conceito de frações equivalentes? Ótimo. Agora vamos fazer a comparação na prática. Eu tenho essas duas frações, 8 terços e 5 sobre 12 avos. Qual fração ela é maior? Qual que representa o maior número? Galera, tem várias formas de fazer isso, tá? Eu vou mostrar pelo menos 3 maneiras. Primeira maneira é usando o conceito de frações equivalentes que nós acabamos de aprender, tá? Como que eu faço usando o conceito de frações equivalentes? Eu vou pegar essa fração e vou pegar essa fração. Vou transformá-la de maneira em que os dois elementos, melhor, as duas frações, tenham o mesmo denominador. Então, olha só, tem um 3 e um 12. Qual é o denominador, qual que é o número em comum entre eles, certo? Para achar um número em comum, você pode pegar o caminho mais seguro, que é justamente multiplicar um pelo outro, certo? Porque 3 vezes 12 e 12 vezes 3 vai dar o mesmo resultado. 3 vezes 12, 36. 12 vezes 3, 36 também. Beleza, tem o resultado aqui. E lembre-se, tudo que eu faço embaixo, obrigatoriamente faço em cima também. Então aqui no 8 terços, se o 3 eu multipliquei por 12, o 8 também vou multiplicar por 12. Nesse 5 dozeavos, se o 12 eu multipliquei por 3, o 5 eu também vou multiplicar por 3. Vamos lá, 8 vezes 12, então 96. 5 vezes 3 dá 15. Beleza. Agora que as frações possuem os mesmos denominadores, significa que as duas frações foram divididas em mesma quantidade. Então a fração que tiver a maior quantidade representa a maior fração. Logo, 96 é maior do que 15. Portanto, 8 terços é maior que 5 dozeavos. Isso aqui, galera, é a primeira forma de fazer isso, tá? Mas nem sempre você multiplicar um pelo outro vai ser o caminho mais fácil. Afinal, vai que tem um número gigante aqui. Um 165 e um 270, por exemplo. Então, uma outra forma que você pode resolver de achar essas frações equivalentes, sabe como que é? Trabalhando com o conceito de MMC. Ai, meu Deus, MMC é difícil. Não, não é, tá? O que é o MMC? É o menor múltiplo comum entre os números. Ou seja, qual que é o menor número que aparece nas duas tabuadas simultaneamente? Se você não sabe a tabuada dos dois números, vamos fatorar esses caras? Bom, dá para dividir por 2, já que o 12 é par. Repete o 3, fica 6. Divide por 2 de novo, que fica 3, que fica 3. Divide por 3, 1 e 1. Agora multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Beleza, agora eu tenho duas frações com o denominador 12, já que o 12 aparece nas duas tabuadas. Essa é a segunda maneira de resolver, então. Agora, pensa comigo. Para esse 3 virar, deixa eu só repetir aqui, ó, e colocar no caminho do lado, tá? Para esse 3 aqui, virar esse 12, eu tive que multiplicar ele por quanto? Por 4, né? Então, se embaixo eu multiplico por 4, em cima também multiplicaria, nossa, que 4 estranho, multiplicaria por 4. 4 vezes 8 dá 32, ok? Agora aqui, esse 12, para ele continuar 12,
eu multipliquei por 1, certo? E se eu faço isso embaixo, em cima faço a mesma coisa. 5 vezes 1 fica 5. Olha só, eu tenho então, aqui não é menos, deixa eu só apagar para não confundir. Então, olha só, eu tenho 32 sobre 12, 5 sobre 12. Qual fração é maior? A da minha esquerda, então, continua lá em cima 8/3 maior que 5/12, tá? Então, essas são duas formas de você encontrar frações equivalentes. A outra maneira que eu quero mostrar para vocês é trabalhar com a ideia de divisão, tá? Você vai pegar, por exemplo, esse do 8/3 e fazer a conta 8 divididos por 3. Assim como a segunda fração, você vai pegar ali, ó, e vai dividir 5 por 12. Quem der o maior resultado será a maior fração obrigatoriamente, tá? Então vamos lá, 8 divididos por 3, aqui fica 1, que dá, ou melhor, dá para fazer o mais por cima é 2, né? Já que 2 vezes 3 dá 6. Então aqui é 2 dá 6, 8 menos 6 fica 2. Não vou continuar minha conta, vocês já vão entender o porquê. Agora aqui, 5 divididos por 12 dá para dividir? Não, porque 5 é menor. Então coloca um 0, 0, vírgula. Agora, que número vezes 2 chega perto de 50 é o número 4. 4 vezes 12, 48, que sobra 2. E eu também não vou continuar minha conta. Por quê? Eu tenho aqui em cima um número 2 e aqui embaixo 0,4. Quem é maior, 2 ou 0,4? O 2, né? Então eu já sei que 8/3 é maior que 5/12. Essa é a terceira maneira que você pode usar para fazer comparações entre frações. Verifica a divisão. Quem der uma resposta é a maior fração. E nem precisa dividir até o final. É só até achar já o primeiro número que seja maior um do outro, tá? Vamos ver o nosso último exemplo de hoje, que é essas duas frações, ó. 13 sobre 16 e 19 sobre 20, tá? Vamos lá? Primeira coisa, então, eu vou pegar aqui e vou transformá-lo em duas frações com denominadores iguais. Mas olha só, fazer 16 vezes 20, depois 13 vezes... Nossa, muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar, tá? O MMC entre os dois. Entre 16 e 20, qual que é o menor número possível nas duas tabuadas? Tá? Então, olha lá, 16,20. Opa, que estranho isso aqui. Ok? Então, vamos fazer a conta aqui. Divido por 2, que aqui então fica 8 e aqui 10. Por 2 de novo, que fica 4 e aqui 5. Divido por 2 de novo, que aqui fica 2. 5 não divide e repete. Por 2 de novo, que fica 1. E repete o 5. E agora o próprio 5, que fica 1 e 1. Beleza, vamos agora multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5 dá 80. Então, o menor múltiplo comum entre os dois valores é 80. Então, eu vou vir aqui nas duas tabuadas e vou colocar o número 80 aqui embaixo. Agora, pensa comigo, né? Para esse 16 virar 80, multipliquei por quanto? Olha, aqui multipliquei por 5, certo? Se eu faço isso embaixo, eu obrigatoriamente faço em cima. Quanto que é 13 vezes 5? 13 vezes 5 dá 65, ok? E aqui, 20 para virar 80, multipliquei por 4, certo? Afinal, eu tinha 20 e ele virou 80 depois. 20 vezes 4 é 80. Se eu faço isso embaixo, obrigatoriamente faço em cima. Quanto que é 19 vezes 4? Obviamente dá 76. Pronto, agora tem as duas frações com o mesmo denominador, é só comparar o numerador. Nesse caso, 76 é maior que 65, então a minha fração da direita é maior que a da esquerda. Portanto, lá em cima também, 19/20 é maior que 16, 13 sobre 16 avos. Tranquilo? Fácil ou difícil? Sossegado, né? E aí, fácil? Então já sabe, me deixa seu like e deixa nos comentários também qual é o conteúdo que você sente falta no canal, que o Pia vai gravar especialmente pra você, beleza? Então beijo de coração, até o próximo vídeo, valeu!